Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, com meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, hoje eu irei pedindo ao Espírito Santo para me dar uma palavra para eu anunciar lá. E ele quer que eu fale hoje sobre a vingança. Sa- sa- O meu objetivo é ensinar a vocês a não vingarem-se e também a perdoarem e a amarem quem lhes fez mal. Vingança, ela é retribuição. Bom, vingar-se é retribuir o mal que foi feito. Então, a Bíblia ela nos ensina a não nos vingarmos. Em Levítico capítulo 19, versículo 18, está escrito: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 21, está escrito: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como foi mostrado em Levítico, a Bíblia nos ensina para nós não nos vingarmos e não guardarmos raiva, rancor contra uma pessoa, mas que nós amemos os outros como a nós mesmos. E na Epístola de Paulo aos Romanos, ele que nos ensina para nós não devolvermos o mal com o mal, mas procurarmos as coisas honrosas perante todas as pessoas. E que nós tenhamos paz com todos. E que não vinguemos nós mesmos, mas que nós nos permitamos sentir ira. Há casos em que é justo você estar com raiva. Quando você pode sentir ira quando alguém lhe faz mal, mas suporte o sofrimento e contenha-se. Não fale o que você está com vontade de falar naquele momento e não faça o que você está com vontade de fazer naquele momento. O melhor a se fazer é que você se suporte, contenha-se e busque retirar-se do ambiente, se possível, viu? Para que você possa acalmar-se e pensar direito e não estar influenciado pelos sentimentos e desejos que foram despertados naquele momento. E ele nos ensina que a vingança pertence a Deus e ele lhe retribuirá. Nós não devemos nos vingar porque a vingança não pertence a nós, mas a Deus. Nós somos pecadores. Não é justo nós nos vingarmos contra os outros, porque se for ver, nós mesmos fazemos o mal também. E se nós nos vingarmos contra os outros, nós também alguém deverá se vingar contra nós, porque nós também fazemos o mal. Nem sempre fazemos o que é bom, o que é correto. E outro motivo também é porque quando alguém se vinga, essa pessoa ela retribui devolvendo um mal ainda pior do que foi feito a ela. Por exemplo, se uma pessoa disse uma ofensa a ela, a outra ela retribui dizendo duas ofensas ou uma ofensa ainda pior do que foi dado a ela. E com isso, ela prejudica o seu relacionamento com a outra pessoa e não apenas isso, ela prejudica a si mesma, porque quem se vinga está fazendo mal a si mesmo, está fazendo inimizades e fazendo outros terem ódio contra ela.
como dizer, mas com Deus é diferente. O Senhor, ele é justo, ele é bom. Bom, bom, bom. Ele é de fato, sim, vingador. Contudo, essa não é uma das suas principais características. Uma das suas principais é a sua misericórdia e graça. Deus, ele tem direito de se vingar contra todos dos que fizeram qualquer tipo de mal. Contudo, o que ele prefere é não vingar-se. Ele prefere ter misericórdia da pessoa e dar a ela a oportunidade dela se arrepender dele, para que então ele a perdoe e não retribua nenhum mal ao que ela fez. Desde um minúsculo até aqueles que são grandes. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina a amar os nossos inimigos, que são normalmente as principais pessoas que nos fazem mal. Se o nosso inimigo que nos fez mal tiver fome, tiver sede, que nós demos a ele algo para comer ou beber. Isso quer dizer que, mesmo que nosso inimigo nos odeie e nos faça mal, não devemos nos vingar contra ele, mas perdoá-lo e amá-lo. Porque fazendo isso, nós, como dizer, praticando isso, nós faremos bem a ele e a nós mesmos. E uma possível consequência de você perdoar e amar uma pessoa, ao invés de vingar-se contra ela, é que essa pessoa, ela poderá se arrepender do que ela fez e mudar. E essa pessoa que hoje é sua inimiga, ela poderá tornar-se uma grande amiga para você e te amar, porque você a amou. O apóstolo Paulo nos ensina a não nos deixarmos sermos vencidos pelo mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. Se uma pessoa falou mal de você, não tente vencê-la falando mal dela também. Fale bem dessa pessoa. Do mesmo modo, se alguém te tratou ou de uma maneira ruim, não tente vencer isto, dando troco nessa pessoa. Trate-a bem. O Senhor, ele vê o que você faz. Ele ouve o que você diz. Se você fizer bem, ele te recompensará. E se tal pessoa ela permanecer te fazendo mal e não se arrepender, o Senhor, ele te vingará. Contudo, não espere que o Senhor vingue você. Espere que o Senhor, ele perdoe aquela pessoa e conceda ela graça. É claro que é natural nós queremos o mal contra os outros. Mas nós não fomos feitos para o pecado, para a maldade. Fomos feitos para praticarmos boas obras, porque isto é o que agrada a Deus. Um exemplo na Bíblia de um homem que teve oportunidade para vingar-se, mas decidiu perdoar, foi José do Egito. José, ele era o filho mais amado do seu pai. Os seus irmãos, eles tinham inveja dele e o odiavam por isto. E chegou uma certa vez em que os irmãos de José decidiram e que iriam matá-lo. Mas um teve compaixão e não fez isso. Mas o que fizeram? Mas em seguida foi forjar a morte de José. E ainda venderam ao seu irmão como escravo. E uma das consequências disso foi que José ele ficou afastado de sua família e amigos. E ficou no Egito trabalhando como escravo de alguém. E além disso, ele foi acusado e preso injustamente, passando anos na prisão. José provavelmente ele se sentia ira contra seus irmãos e queria vingança contra eles. Mas Deus estava com José e concedia a ele graça e esteve trabalhando no seu caráter para que José, mesmo ele tendo sofrido tudo isso, que ele tivesse misericórdia de seus irmãos. José ele obedeceu a Deus e fazia a vontade dele. O Senhor, em certo tempo, tirou ele da prisão
e o exaltou a governador. E o Senhor deu a José grande poder. E em certo tempo, Deus ele trouxe para José a família dele, inclu, incluindo os seus irmãos, que quiseram o matar, mas não mataram, mas o venderam como escravo e o fizeram ter que passar por todo aquele sofrimento. José ele tinha poder em suas mãos para ordenar que os egípcios matassem aqueles homens. Mas José não fez isso. Ele perdoou cada um de seus irmãos que fez aquele mal contra ele. Ele perdoou e os abençoou, cuidou deles e de suas famílias, mesmo que eles não merecessem nada disso. Que este exemplo de José que nós imitemos esse exemplo de perdão e de misericórdia. Agora eu quero falar convosco um pouco sobre mim. Houve vezes em que pessoas elas fizeram um mal contra mim. Elas fizeram por meio de atitudes e de palavras. E me feriram muito emocionalmente. Falando o mínimo, o que eu queria contra essas pessoas era vingança. Sabe? Queria fazê-las sofrerem e morrerem por todo o mal que fizeram contra mim. Mas eu, por temor a Deus e também por amor a Ele e também a mim mesmo, eu fiz o bem e não pratiquei o mal. Eu perdoei aquelas pessoas, cada um de meus devedores, eles mesmo que com raiva e com dificuldade, porque houve uma vez em que eu perdoei uma pessoa que me fez mal, eu perdoei socando a máquina de lavar, perdoando cada coisa que ela fez contra mim. E conforme eu ia liberando perdão, e também eu ia demonstrando amor pelos meus devedores, Deus ele foi sarando as feridas da minha alma que foram feitas por eles. E o sentimento de ira e de ódio que eu sentia contra tais pessoas foi retirado de mim. E o Senhor substituiu isso por sentimentos de paz e de afeição. Eu amo aqueles que me fizeram mal. Desejo o bem a eles. E consigo também me relacionar bem com eles. Uns ainda não mudaram, continuam me prejudicando, mas continuo perdoando eles e os abençoando. E Deus ele tem abençoado a mim. Enquanto a eles não preciso me preocupar com o Senhor ele é justo e ele me fará justiça. Algumas dicas que quero lhes dar sobre como vocês podem perdoar e amar uma pessoa é isto. Lembrem-se do Senhor Jesus. Lembre-se de que quantos pecados nós cometemos contra Ele, quantos pecados nós cometemos contra Deus. E mesmo assim, o Senhor Jesus, Ele nos perdoou todas as vezes em que nós nos arrependemos de nossos pecados. E mesmo que nós não somos dignos de serem amados, Ele nos ama e nos faz bem. Ele nos abençoa. Ele supra a nossa necessidade, diz. Ele faz questão de não nos lembrar do que nós fizemos de errado. E ele, embora ele não se esqueça de nada, ele se comporta como se, depois de perdoar, ele se comporta como se não se lembrasse de nada. E ele também, ele não guarda sentimento de ira, tristeza e ódio contra nós. Ele nos ama. Por isso, meus irmãos,
Amem aos outros assim como vocês foram amados por Jesus. E também, perdoem eles. Se você assistiu o meu outro vídeo sobre o perdão, viu que no grego há 3 palavras que têm significado por perdão. Uma significa libertar, outra deixar de lado e outra conceder graça. Quando você perdoar, decida libertar essa pessoa da dívida que ela tem para contigo, para que ela não tenha que pagá-la. E também decida deixar de lado o assunto. Deixe o assunto para trás e siga em frente à sua vida. E quando você estiver com essa pessoa, não fique relembrando o que aconteceu. Lembre-se das coisas boas. E busque cultivar um bom relacionamento. E também conceda graça a essa pessoa. Graça é um favor imerecido. Ou seja, faça ela bem, mesmo que ela não mereça isto. Se você fizer isso, você será abençoado por Deus. E o Senhor terá misericórdia de ti quando você pecar, mas se arrepender. Ele te perdoará e você estará com Ele. Se, porém, você não perdoar as pessoas, mas decidir vingar-se contra elas, Deus ele não perdoará os seus pecados. E você pode esperar a vingança, essa injustiça divina contra ti. Perdoe e será melhor para que você seja abençoado e você tenha comunhão com Deus. E ao receber o perdão dele, você possa estar com ele e no seu reino. Bom, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Se essa palavra te edificou, deixe seu comentário. E se você gostou dela, aperte o botão de gostei e peço que você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo para os seus. E assista também as outras mensagens que tenho enviado ao YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês e lhes ajude a perdoar quem lhes fez mal. Em nome de Jesus Cristo, amém.